Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 16, versículo 1 em diante. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês. Depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor. Porque o Senhor viu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés e Arão. Diga a toda a comunidade. Disse Moisés a Arão, Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava com toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos, mas quando mediram o jarro, que tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco.
Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para o dia seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo que criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro dos jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guarde o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusam a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado e por isso no sexto dia ele lhes dá pão para 2 dias. No sétimo dia fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná, aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. O Senhor, Deus libertou as pessoas do Egito, o povo do Egito. Moisés foi usado para tirar o povo do Egito e Arão era o porta-voz, era quem falava com o povo, porque Moisés ele tinha problemas na fala e ele precisava de alguém para ajudar ele, para se comunicar. Ele tinha problemas de comunicação. E o povo ficava reclamando depois que saíram do Egito. Eles eram escravos, clamaram a Deus, Deus os libertou. Moisés foi usado para libertar o povo de Deus e passaram pelo mar. Deus abriu o mar e quando chegaram no deserto, eles, ao invés de orar e pedir a Deus o que estavam precisando, eles, na hora que eles estavam sofrendo, eles sofriam muito porque eram escravos, eles apanhavam, eles trabalhavam mais do que eles aguentavam. E eles, naquele momento, eles clamaram a Deus. Aí Deus os libertou pelo clamor. Aí quando chegou no deserto, ao invés deles irem orar, conversar com Deus,
conversar com Moisés e dizer: agora vamos orar, vamos pedir providência ao Senhor. Eles começaram já a reclamar, a murmurar, dizer que era melhor que o Senhor os tivesse matado no Egito, e começaram a reclamar. Imagine uma multidão reclamando e nenhuma gratidão. Onde estava a gratidão daquele povo pela vida deles? Onde estava o discernimento para buscar a Deus, para orar? Aí foram reclamar de Deus e falar mal, falar que era melhor que tivessem todos morrido. E Moisés foi bem claro com eles e falou: vocês estão reclamando de Deus, vocês não estão reclamando da gente. Cuidado. E Moisés, e Deus já falou com Moisés e falou que escutou tudo, que viu tudo, porque Deus vê tudo em nossas vidas. Não adianta a gente ficar só reclamando e não clamar. O mais importante é a oração, é saber falar com Deus, porque não podemos estar reclamando o tempo inteiro. Às vezes a gente pede algo, aí quando é depois, aquele algo nunca satisfaz, porque nós humanos, nós precisamos de muitas coisas, e o ser humano, ele é insaciável, né? Ele compra uma coisa, aí aquilo é novidade, aí aquilo é maravilhoso, daqui a pouco ele precisa comprar outra coisa, ele quer mais alguma coisa, aí tem aquelas situações que são urgentes, tem situações que são urgentes, pessoas na família com problema de saúde, que precisa de um socorro urgente, às vezes é nas finanças, às vezes é no relacionamento, no casamento, no noivado, às vezes até no namoro, pessoas que se gostam, mas acontecem coisas no caminho e às vezes as pessoas não querem se separar, mas acontecem tantas coisas sucessivas, desagradáveis, que aquele relacionamento ele fica por um fio. Então, ao invés de ficar xingando um ao outro, reclamando, quando não é relacionamento, eu falo que é perigoso, relacionamento de agressão física, de abuso mesmo, relacionamento abusivo. Quando não é esse tipo de relacionamento, então vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus e não xingar, não xingue a outra pessoa. Xingar significa falar palavrão, desejar coisa ruim para o outro, não murmurar, não reclamar de Deus, falar: eu oro tanto, e esse ou essa, aí começa a xingar o outro, começa a falar coisas que não deve com o cônjuge. Não podemos fazer isso, porque ao invés do outro melhorar, as palavras, elas têm poder. Eu falo na maioria das vezes nas orações, eu sei que às vezes fica repetitivo, mas tem pessoas que ainda não ouviram a oração, ainda não acompanham o canal, e tem pessoas que já entendem, mas tem outras que não sabem sobre as palavras. Então, as palavras, dependendo do que a gente fala com o outro, aí piora, porque as palavras têm poder. Ao invés de falar mal, de xingar e de conversar com as amigas ou com os amigos e falar mal daquela pessoa, procure a Deus, vá orar. Ou procure uma pessoa que ela tem sabedoria, que ela tem discernimento, e ela fala: vamos orar, eu vou me unir com você em oração pelo seu relacionamento, e Deus vai restaurar o amor do casal, vai trazer novas esperanças, e assim é feito.
Agora, quantos relacionamentos foram destruídos por causa de reclamação, por causa de murmuração? É como eles pediram para sair daquele lugar, que eles eram escravos. Às vezes tem pessoas que ora, pede um marido, pede uma esposa, um esposo, pede uma esposa, aí Deus dá. Aqueles que oram, porque tem uns que não oram, aí pega o primeiro ou a primeira que aparece, porque está carente, aí acaba depois não dando certo. E compromete a vida daquela pessoa, e às vezes tem filhos, e os filhos pagam preço alto, porque uma família, quando ela não dá certo, quando o casal se separa, depende, tem casais que se separam e eles conseguem conciliar pelos filhos uma amizade, um respeito. E tem outros que não, por causa dos filhos mesmo ficam em disputa e aquilo ali se torna terrível para as crianças. Mas enfim, estamos falando de tudo que nós pedimos para Deus e depois nós reclamamos. Às vezes as pessoas sonham com determinada situação, elas recebem e depois elas mesmo reclamam porque elas querem coisas melhores. Lá eles queriam o alimento, é o certo, pedir o alimento para Deus, mas pedir com amor. Não é chegar já e começar a reclamar e dizer que preferia que tivesse morrido. Tem muitas pessoas que não têm gratidão dentro Qual é o mais importante? Nos já salvou a vida? Agora vamos orar, pedir a Deus para Ele nos dar o alimento. Claro que Deus tirou eles de lá e ia suprir todas as necessidades. Deus é um Deus que ama. Ele é um Deus provedor. Ele ama suprir o seu povo. Todo aquele que pede, ele sempre fala para ninguém se preocupar. Ele falou que era para pegar o maná e a codornize, só a quantidade para aquele dia, para cada dia. Aí tinha pessoas que ficavam desesperadas, e se amanhã não tiver? Eu imagino que falavam assim, e se amanhã não tiver? E se amanhã não tiver? Vamos pegar mais, vamos. Aí todos corriam, pegavam mais, só que aquilo não chegava até o outro dia, ficava estragado. Porque Deus falou que era para cada um pegar só aquela porção para aquele dia, e todo mundo comia e se fartava, e deveria ser delicioso, porque tinham o maná, tinha gosto de pão de mel, bolo de mel, ele tinha gosto. Então Deus, ele dá o melhor para os seus filhos. Ele não deixa os filhos dele na mão. Quando ele fala, a graça, viva o dia de hoje, não se preocupe com o dia de amanhã. Ele está falando, como Jesus falou na oração, as preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com seu próprio corpo, quanto mais o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?
Nós nos preocupamos muito com o amanhã e nós esquecemos de viver o hoje. Hoje com as pessoas que amamos, hoje com o trabalho que estamos fazendo, o agora. Vamos nos concentrar no agora. O que você está fazendo agora? Tá difícil? Tá bom agora? Eu não sei qual a sua situação, mas você sabe. Se está difícil, ora a Deus. Se está bom agora, agradece a Deus. Temos que ser gratos ao nosso Pai. Temos que ser gratos pela nossa vida, pelo nosso alimento, por tudo que Deus nos entregou hoje, por tudo que temos hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Meus pais, eles lutaram muito para dar uma vida melhor para os filhos, e isso é bom, isso é normal. Só que quando meus pais morreram, nós não usufruímos de todo o suor do nosso pai, dos nossos pais, porque pegaram uma parte da nossa herança, não podemos usufruir do melhor, que era termos os pais vivos, era ter o amor deles, a segurança que tínhamos em nossos pais. E eles trabalharam a vida inteira para dar uma vida melhor para os filhos e guardaram tanto. E depois a família foi e aproveitou e tirou dos filhos o direito dos filhos. Então, viva com sua família, aproveite com seus filhos o dia de hoje, converse. O melhor presente para uma criança, para um jovem, é uma conversa, é um diálogo. Tantos querem conversar com os pais e os pais não têm tempo porque estão preocupados com o dia de amanhã. Eu tenho que trabalhar, eu não posso parar um minuto. Aí é de domingo a domingo, não tem um dia para ficar com seus filhos, com a sua família. Quantos gostariam e ficam implorando que aquele pai ou aquela mãe tenha um tempinho, que dê uma atenção para eles. E na maioria das vezes, as pessoas, cada um corre para o seu quarto, às vezes com um prato na mão, e pega um celular, o outro pega um computador, um notebook e vai comer na frente de uma TV em qualquer lugar, mas não ficam juntos na mesa. Quantas coisas que se perdem porque não vivemos o dia de hoje, não aproveitamos o maná de hoje. É a presença das pessoas. A vida passa muito rápido e é o hoje que devemos viver. Não estragando, não destruindo. Tem pessoas que pensam que viver o hoje, eu vou viver o hoje, eu não quero pensar no amanhã. É estourando tudo que tem. Pegando o salário do mês, indo para as baladas, fazer, acontecer, ou fazendo uma viagem, e depois cadê o dinheiro para pagar as contas? Não é assim. É ter equilíbrio, é orar a Deus, é agradecer a Deus. Se você tem o seu lar, agradeça. Se você tem um teto, se você tem alguém que te abriga, agradeça. Não reclame, ore a Deus para que haja transformação. Deus transforma tudo em nossas vidas. Nada fica do mesmo jeito. Às vezes temos tempos ruins, aí aquilo muda. E às vezes são os tempos bons também. E os tempos bons é para sermos gratos a Deus, não ingratos esquecidos. Largar Deus para lá como se fosse um lugar só para pedir, uma pessoa só para pedir. Eu preciso hoje, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou me dedicar a Deus. Agora eu mudei, agora eu vou fazer acontecer. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Deus melhora a vida daquela pessoa. Deus já sabe do futuro. Deus já sabe de tudo. Daqueles filhos que são ingratos, daqueles filhos que são gratos. Ele mesmo falou: para que pegar esse maná? Eu não já falei que amanhã eu dou? Tem que confiar em Deus, a gente tem que orar.
e entregar na mão dele e descansar. Ele é tão bom para conosco que ele fala, é para você confiar e descansar. Não fique preocupado com amanhã. Quem que sabe o que vai acontecer amanhã? Eu estou aprendendo, é tão bom viver o hoje, é tão bom, eu estou aprendendo. Eu sempre fui muito ansiosa, muito preocupada com o amanhã, principalmente porque depois da morte dos meus pais, eu fiquei, quando uma pessoa perde os pais num acidente e é dependente deles e perde logo pai e mãe, como que a pessoa fica? Com medo de tudo. Desesperada, e amanhã, o que eu vou fazer, em quem que eu vou confiar, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, era o que passava a minha mente, ficou muito rápida, pensando acelerado, e eu tive que tomar medicação por um tempo, porque me deu depressão por toda aquela situação, mas Deus é tão maravilhoso, hoje estou aqui, estou bem, estou equilibrada, graças a Deus, durmo em paz à noite, estou aprendendo a viver um dia de cada vez, me preocupar com aquele dia. Às vezes tem situações que deixam claro, nós somos humanos e a gente fica, ai, como é que vai ser amanhã? E aquilo que tem para fazer, e aquilo que eu tenho que resolver, e será que vai sair do meu jeito? Aí a diferença é que hoje eu oro, e quando é uma coisa de urgência, eu peço ajuda a pessoas que são pessoas fervorosas, que creem em Deus, que têm o temor de Deus, e eu peço ajuda em oração quando eu preciso. E é isso, temos que viver um dia de cada vez. E precisamos de um dia para estar com a nossa família. Se você não pode sair para não estar tirando do seu orçamento, ou está passando por uma situação de desemprego, alguém se estiver desempregado e não pode dar um lazer para você, para sua família, fique em casa, ore, vá na igreja, ore a Deus, converse com Deus. Todos nós devemos buscar a Deus e ser gratos a Deus. Olhe quanto você já andou. Se tiver alguém escutando e fala assim, mas nada mudou, até agora eu fiz tanto. Quando eu ouvi no passado que Deus tinha uma obra grande na minha vida, eu tive uma depressão profunda e síndrome do pânico junto. Então eu estava mal demais, muito mal. E aquela senhora, eu nunca esqueço, ela passou em minha casa e ela estava recolhendo roupa para um abrigo. E eu separei algumas coisas quando ela bateu na minha porta e eu entreguei para ela algumas coisas, ela olhou para mim e, claro, quem me via já sabia que eu estava doente, era visível. Aí ela falou para mim, posso fazer uma oração por você? Aí eu falei, eu aceito de todo o coração, eu estou precisando. Aí ela fez uma oração, aí ela falou assim para mim, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Você crê? Eu falei assim, eu recebo, porque tudo que é da parte de Deus eu recebo. Eu creio que se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas eu olhei em volta e eu vi que na minha vida ali eu achava que eu ia morrer. Eu só tinha sentimento de morte, eu achava que ia morrer. Mas com o passar do tempo, aí eu fiquei boa, Deus me curou, porque eu pedia muito para Ele, para melhorar, para ficar boa. E Deus me curou e as pessoas oravam muito por mim e graças a Deus, Deus me curou. Eu tomei toda a medicação certinha e Deus me curou. Aí fui vivendo a minha vida e Deus foi transformando a minha vida. E sabe, um passo de cada vez. E hoje eu vejo o quanto Deus me fez andar e quanto Ele melhorou a minha vida. E quanto eu creio que Deus tem para fazer em minha vida, porque o meu sonho sempre foi ajudar pessoas. E eu falo para Deus,
Me usa, Pai, em nome de Jesus. Se eu ajudar uma pessoa, eu já estou grata. Se eu ajudar milhões, eu fico mais grata ainda. Porque qual o seu sonho? Fala para Deus. Se no seu sonho incluir ajudar pessoas, olha o que Moisés fez. Moisés largou tudo o que ele tinha, porque Moisés ele foi criado pela filha do faraó. Ele largou tudo que tinha para libertar o povo de Deus. Então, viva o hoje aproveitando tudo que Deus te deu. Não viva com irresponsabilidade, viva com naturalidade. Seja natural, seja filho de Deus. Mostre que você tem um bom coração. Se você estava fazendo coisas que não devia, pare de fazer. Volte para o caminho do Senhor. Agradeça a Deus pela sua família. Se você já faz tudo certo, cada vez mais melhore. Procure algo para ajudar pessoas. Você pode, se você ajudar uma pessoa, você já está fazendo a obra do Senhor. Seja com palavras, seja com uma roupa, seja com um dinheiro para ajudar num aluguel, numa conta de luz, em alguma coisa. Alguém sempre pode fazer algo por alguém. E viva o dia de hoje com gratidão com a sua família. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos as nossas falhas. E dai-nos hoje, Pai, o pão nosso de cada dia. Assim como Jesus falou. Dai-nos hoje, porque é hoje que estamos precisando. O dia de amanhã te entregamos, Pai. Cuida de nós hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Pai, entra nos lares, dá o conforto, dá a paz que excede todo o entendimento, em nome do Senhor Jesus. Nos protege, põe anjos poderosos ao nosso redor, ao redor dos nossos relacionamentos, da nossa família, dos casamentos, das crianças, dos animais, dos jovens, das pessoas de todas as idades, dos nossos sonhos, projetos, trabalhos, empresas, carros. Protege, Pai, o teu povo em nome do Senhor Jesus. E que saibamos, Pai, a te agradar e que saibamos ouvir a tua voz e entender, Pai, que o Senhor está nos dando a vida hoje, a vida é muito valiosa. Obrigada, meu Deus, obrigada. E socorre, Deus, todo aquele que está desesperado por um ente querido e orando nos hospitais e pedindo pela vida do seu ente querido ou pela própria vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, socorre todo aquele, Pai, que está lutando pela vida, lutando com aparelho nos hospitais, lutando para respirar, lutando para numa emergência, Pai, para socorrer a vida, pessoas que sofreram acidentes. Pai, em nome de Jesus, socorre o teu povo, em nome de Jesus, socorre o teu povo, em nome de Jesus. Este é o nosso pedido, Senhor. Cuida de nós hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Não nos abandona. Com todo amor e carinho, Pai, do meu coração, este é o meu pedido. O Espírito Santo leva para Deus o pedido de cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.